e agradecer imensamente ao convite para participar, agradecer ao Eduardo, ao Roberto, ao Isnaro, ao Alexandre e toda a equipe por este momento, e realmente muito obrigado. A minha fala, esse título bem amplo e genérico, mas, na verdade, eu tenho basicamente dois objetivos aqui nessa minha fala. Em primeiro lugar, refletir sobre o lugar da escravidão indígena e do trabalho compulsório dos índios, né, nas explicações construídas acerca do passado colonial, a partir, é claro, da minha pesquisa sobre a Amazônia colonial. Eu vou retomar algumas questões que eu já trabalhei antes também. E, de outro lado, quero aí rapidamente também, já no final da minha fala, com a parte que eu vou concluir, refletir um pouco sobre os mundos de trabalho na Amazônia colonial, inclusive a partir do que eu vou discutir inicialmente, né? Essa questão, a primeira questão que me interessa aqui, que é essa ideia qual é o lugar da escravidão indígena e do trabalho compulsório dos índios, nas explicações sobre o passado colonial, né? Ela, como eu digo, se liga a uma indagação mais geral, na verdade, né? Que no fundo por que o trabalho indígena, o trabalho compulsório dos índios, seja de índios livres ou de índios escravos, né, parece quase como uma excrescência, entre aspas, um pouco, né, nos modelos construídos para explicar as dinâmicas coloniais da América Portuguesa, né? No caso da Amazônia, que é o que me interessa aqui, essa situação é ainda mais significativa pelo fato de que a região amazônica foi tradicionalmente, na historiografia, considerada uma região isolada, atrasada, justamente porque sua economia se baseava amplamente no uso de trabalhadores indígenas. Não há dúvida que a principal força de trabalho na Amazônia, durante praticamente todo o período colonial, uma boa parte da Amazônia também, é fundamentalmente indígena, né? E de fato, essa ideia de que é um lugar isolado, atrasado, porque se baseia no trabalho dos índios, essa perspectiva ela está presente em textos clássicos e em autores contemporâneos, desde Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Roberto Simonsen, Ciro Flammarion Cardoso, mais recentemente, o próprio Stuart Schwartz, Luiz Felipe de Alencastro, né, entre diversos outros, explicam o lugar da Amazônia e de sua, digamos assim, base indígena, vamos chamá-la assim, como decorrente da incapacidade, ou às vezes até da impossibilidade, de atrelamento às formas dinâmicas de colonização, consideradas formas dinâmicas de colonização, que estão assentadas no tráfico negreiro, na plantation também, e no trabalho africano, né? Essa perspectiva compartilhada, como eu disse, por diversos autores, ela assenta de que, numa ideia, acho que cristalizada na historiografia, de que, pelo menos até meados do século XVIII, a Amazônia estava alijada do sistema atlântico em razão de sua não integração ao mercado de exportação e ao mercado de escravizados africanos, que caracterizaram o Atlântico Sul. O problema com esse modelo, que me parece ser, enfim, já várias pessoas têm falado sobre isso, esse modelo que se torna, em grande medida, hegemônico para compreender a América Portuguesa, é que ele não dá conta de explicar, ou de nos ajudar a explicar, outras dinâmicas econômicas, continentais, atlânticas e até globais, né, poderíamos dizer, que caracterizaram regiões como a Amazônia. Eu não estou dizendo que devemos substituir o modelo, mas esse modelo não dá conta de entender lugares como a Amazônia. E eu vou, para tentar convencê-los desse meu argumento, vou começar apresentando alguns números, né, para que, a partir dele, discutir aspectos do trabalho indígena na Amazônia colonial. Primeiro, este registro, essa é a pesquisa que eu tenho desenvolvido ultimamente, o registro de saída da Casa da Índia, né? É o registro de produtos que são exportados de Lisboa para outros lugares, né? Como vocês veem aí, os dados que eu estou mostrando aqui, eles remetem à exportação nos 6 primeiros meses apenas de 1748, que é quando os registros passam a estar disponíveis, porque
os registros anteriores desapareceram, eles só estão disponíveis a partir de 1748, né? Dados sobre 3 produtos que eram, 3 gêneros, perdão, que eram produzidos na Amazônia portuguesa. O cacau, e nesse momento é só essa região que produz cacau no mundo português. O cravo, que eu coloquei cravo aqui, na verdade é o cravo de casca ou cravo do Maranhão, também que é um produto exclusivamente amazônico, e a salsa ou salsa parrilha, também produto que se produzia fundamentalmente no mundo português, na região amazônica. Como vocês podem ver, claro, o cacau e será o principal produto durante muito tempo, produto de exportação na Amazônia, mas, para além do volume, que não é desconsiderável, né, desses produtos, chama também a atenção, já que estamos falando de reexportação, os portos para os quais esses produtos, esses gêneros eram enviados. Né? Na França, Bayonne e Marselha, na Itália, Livorno, Veneza e Gênova, o acento em Gênova, também o Porto de Hamburgo, Londres, e outros genéricos como Norte e Levante, provavelmente Veneza, às vezes Estreito ainda há uma dúvida de exatamente onde é, se é para os balcões, se é uma entrada para os balcões ou não, né? Ou se é o Estreito de Gibraltar, de alguma região por ali. Bom, enfim. Os dados de reexportação da alfândega de Lisboa, né, nos chamam a atenção para claramente a existência de um mercado, porque esses produtos são reexportados para esses diversos portos que eu listei aqui, para a existência de um mercado internacional de produtos amazônicos. Né? Um mercado que se configura lentamente em finais do século XVII e se consolida ao longo do todo o século XVIII. Há uma alteração em meados do século XVIII com a criação da Companhia de Comércio, da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, criada por Pombal, mas é que haja também mudanças radicais. Há mudanças radicais nas redes europeias desses produtos, mas, enfim, eu não vou discutir isso aqui. Mas, de fato, há claramente esse mercado se configura e está dentro, claro, de um mercado muito mais amplo, que é o mercado de produtos tropicais no mundo europeu. Né? É claro que esses diversos gêneros, né, principalmente o cacau, né, eram já conhecidos, já utilizados, não são, claro, exclusivos, principalmente no caso do cacau, nem da salsa parrilha, não são exclusivos da Amazônia portuguesa, né, e circulavam tanto como remédios, como alimentos, né, e também circulavam a partir do Porto de Lisboa, né, da Praça de Lisboa, por meio dessa reexportação que vocês estão vendo aqui. E vou lhes dar 4 exemplos, alguns dos quais pode usar porque eles são bem variados. O primeiro deles quase 3.500 libras de cravo que são exportadas de Lisboa para Londres. Esse clove bark, que sai de Portugal, é o cravo do Maranhão, é a tradução inglesa para cravo do Maranhão. Bom, isso em finais do século XVII. Em 1717, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o rei, o Dom Felipe V, proíbe a entrada vinda de Portugal de cacau do Maranhão. Em espanhol, cacau de Maranhão, né, o que vem de Portugal. Em 1748, quase 334 mil libras de cacau do Maranhão, de novo, chegam ao porto de Baiona, vindas de Portugal, como vocês podem ver aqui. Nesse mesmo ano, e aí retomo um dos registros da saída da Casa da Índia, os livros de registro da Casa da Índia registram, por exemplo, o envio de 30 arrobas de salsa do Maranhão, como vocês veem aí, para Hamburgo, né, por Guilherme Tensen e companhia. Vocês estão acompanhando aparecer o registro da Casa da Índia? Só, por favor, me dê um retorno para eu não me perder aqui. Eduardo, está aparecendo tudo ok? Sim, sim. Está aparecendo, sim. Então, tá bom. Tudo bem. Onde é que eu quero chegar com todos estes dados de exportação, reexportação, de volumes, de portos distintos, de produtos? E o que isso tem a ver com a questão do trabalho na Amazônia colonial? Bom, a resposta, na verdade, é muito simples. Fundamentalmente, toda a produção desses gêneros, conhecidos à época como drogas do sertão, cravo do Maranhão, ou cravo de casco, cacau,
a salsa parrilha, também se junta a copaíba, etc., outros produtos. Mas toda a produção dessas drogas do sertão, ela é, na verdade, feita fundamentalmente por índios. Isso significa que as formas de trabalho compulsório indígena na Amazônia colonial estão intimamente vinculadas à construção do mercado europeu de produtos tropicais. Certamente, em termos de volume, esse mercado não é tão significativo quanto o do açúcar, embora do cacau até seja. Né? Mas, até mesmo no caso do cacau, Portugal tem uma participação relativamente modesta. Nesse momento, o grande produtor de cacau que abastece a Europa se chama aparece nas fontes como Caracas. Embora haja também produção do cacau de Guayaquil, que abastece, por exemplo, a Nova Espanha. Né? Mas o que interessa aqui não é tanto comparar o volume, dizer, isso é tão importante quanto. Não é tanto isso. Mas mas mostrar que existe uma lógica de produção e de comércio, que eu vou denominar aqui de sertaneja atlântica europeia, né, que conecta os trabalhadores indígenas que iam ao sertão a colher drogas, porque vários desses produtos são colhidos no sertão, né, por meio de uma prática extrativa, ou aqueles que plantavam cacau, por exemplo, nas terras dos moradores, né, que conecta esses índios que trabalham na coleta das drogas e na lavoura dos moradores aos ingleses, como aparece no Porto de Londres, que se valem do cravo do Maranhão como remédio, aos consumidores franceses e espanhóis de chocolate, como mostrei nos outros dois documentos, ou aos moradores de Hamburgo, que se utilizam da salsa parrilha, nas suas mesinhas. Né? O mais importante é que essa produção e esse comércio, e, claro, o consumo desses produtos, não se concretiza no Atlântico Sul, nem depende do tráfico negreiro. Né? Depende das complexas dinâmicas do tráfico de escravizados indígenas e de descimentos de índios livres e de sua relação com a exploração das drogas no sertão amazônico. Né? Portanto, a tese de um isolamento amazônico, em razão da sua desconexão do mercado negreiro e de sua dependência do trabalho indígena, certamente, quanto a isso não há a menor dúvida, permite explicar a desconexão, em grande medida, da Amazônia às dinâmicas do Atlântico Sul. Mas isso não pode significar a sua desconexão de outras dinâmicas econômicas atlânticas importantes. E, de fato, e não há dúvida que, em grande medida, os índios têm sido praticamente ausentes nas reflexões da chamada história atlântica, né, ainda mais a produzida nos quadros do mundo luso-brasileiro. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é que existiram dinâmicas econômicas de comércio atlântico, como a das drogas do sertão, que somente foram capazes de funcionar graças ao uso sistemático da mão de obra indígena. O trabalho compulsório dos índios, porque não se trata só de trabalho escravo, preciso lembrar, constitui um fenômeno consideravelmente complexo, que, para além das suas implicações atlânticas, transcende as fronteiras da América Portuguesa e envolve, claro, inúmeros agentes, incluindo, evidentemente, os próprios índios. E quero chamar aqui a atenção de vocês para algumas implicações desse comércio, desse tráfico, digamos assim, esse movimento que envolve esses trabalhadores indígenas. Em primeiro lugar, ele tem uma dinâmica espacial muito singular, né? Que nos chama a atenção para as conexões e dinâmicas internas, principalmente amazônicas, que lhe dão sentido. De fato, o tráfico se organiza principalmente, o tráfico de escravos indígenas, principalmente a partir de Belém, onde estão os moradores, que são, ao mesmo tempo, produtores desses gêneros por meio da colheita, que são os trabalhadores que vão à colheita, ou mesmo do cultivo, e também se envolvem no tráfico desses escravos. Né? Parte do tráfico de indígenas, a partir de finais do século XVII, também abastece as lavouras dos moradores de São Luís, depois vocês vão mostrar isso, localizadas nos sertões relativamente próximos à cidade de São Luís.
Se Belém tem um papel redistribuidor dessas peças, como se dizia à época, e aí eu sempre gosto de lembrar um intelectual excelente, paraibano, radicado aqui em Belém, que é um geógrafo, Hidrolfo Moreira, que ele dizia que desde o século XVII, Belém é um grande mercado de escravos. Sejam eles africanos, indígenas, mas é um grande mercado de escravos. Né? Então, Belém tem um papel muito importante como redistribuidor dessas peças, para usar o termo, né? Mas o tráfico, na verdade, se realiza no mais profundo dos sertões da Amazônia. Né? Milhares de léguas, ou bom, de quilômetros, na verdade, distantes de Belém e, mais ainda, da cidade de São Luís. Né? São os sertões do Rio Solimões, a partir dos anos 20, os sertões do Rio Negro, do Rio Japurá, né? Que se tornarão, e já isso mais no século XVIII, os principais, os grandes centros abastecedores de escravos desses moradores. E também dos religiosos que descem índios e também escravizam índios. O tráfico de escravos indígenas é tão centrífugo que os missionários jesuítas castelhanos das missões de Maynas, mais ou menos localizadas nessa região, tudo aqui é muito aproximativo, eles se queixam das incursões feitas pelos portugueses em busca de escravos em seu território missionário. Já no caso dos sertões do Rio Branco, aqui, povo de Roraima, os portugueses é que se queixam das incursões dos holandeses que buscavam escravos indígenas em seu território, ou suas redes, na verdade, que achavam escravos indígenas. Portanto, a escravidão indígena e o trabalho compulsório desses índios, porque, insisto, nem todos são escravos, muitos são trazidos como índios livres para as aldeias missionárias espalhadas ao longo de todo o rio Amazonas e vários dos seus afluentes, e também nas roças dos moradores. Esse tráfico, ele conecta um território vastíssimo e conecta principalmente um vasto sertão, ou vastos sertões, porque há o sertão do Rio Negro, o sertão do Rio Japurá, o sertão dos Solimões e diversos outros sertões, ao litoral, a Belém. Né? Conecta esse interior ao litoral, e a São Luís também, que também sempre pensamos esses universos como universos separados. Mas aqui, a dinâmica do tráfico e a dinâmica interna do tráfico de escravos indígenas faz com que o litoral e o sertão estejam totalmente imbricados. É de Belém, na verdade, que se organizam essas expedições. Também de São Luís, mas principalmente de Belém. E também esse tráfico articula e rearticula, né, diversas territorialidades indígenas e múltiplos interesses europeus na região amazônica. Essa é uma vasta região de fronteira. Né? Portanto, em torno da exploração do trabalho indígena, se forma um emaranhado de interesses, notadamente no que eu vou chamar aqui de arco fronteiriço das Amazônias, né? Porque há muitas Amazônias. Por outro lado, o trabalho compulsório dos índios e o tráfico de escravos indígenas está intimamente ligado à exploração, como eu falei logo no começo, intimamente ligado à exploração das drogas do sertão de diversas maneiras, né? Revelando também dinâmicas econômicas muito específicas. De um lado, são os escravos trazidos do sertão que cultivarão as terras dos moradores, inclusive de cacau. Né? Esse cacau que vai ser exportado em sua grande maioria, né? Que é o principal produto exportado na Amazônia portuguesa para a Europa. Em 1743, para vocês terem uma ideia, Manuel Martins Távora, né? Ali tá, acima está José Martins, mas Manuel Martins Távora está embaixo no texto, vocês vão ver, tá? Ele recebe 6 índios de condição e 3 para se examinarem da tropa vinda do sertão do Rio Negro. Né? Aí aparecem, né? Entre as peças, trouxe 6 de condição, entre as peças, ou seja, ele trouxe mais, né? 2 índios, um rapaz, uma mocetona e 2 raparigas. Né? Esse mesmo Manuel Martins Távora era possuidor, desde a década de 1730, de uma terra nas cercanias de Belém, né? Onde teria plantado, como vocês veem aqui, acho que na concessão de terra dele, a posse antecede a concessão aqui, teria plantado 3.000 pés de cacau, de que colhe o fruto, né? De cacau frutífero. Portanto, era principalmente o trabalho compulsório dos índios, vou mostrar aqui um exemplo, que alimentava o cultivo de cacau, e aí, notadamente, a partir da década de 1730,
com o boom da produção cacaueira na região amazônica. Mais ainda, as jornadas ao sertão amazônico, elas só eram possíveis graças ao cultivo também de mandioca e de cana-de-açúcar, feitas nas roças dos moradores, também nessa região próxima a Belém. Né? Isto porque, sem farinha e sem cachaça, como dizia, claro, um discurso bastante complicado, mas era interessante como os portugueses percebiam isso, sem farinha e sem cachaça, dizia esse governador, Gomes Freire de Andrade, ainda no século XVII, não há índio que trabalhe, nem índio que reme. Né? Não é à toa que um outro governador, já de finais do século XVII, Albuquerque Coelho de Carvalho, explicava claramente ao Conselho Trabalhino que no Pará, esse vasto sertão no Pará, a aguardente é muito, e vou citar as palavras dele, é muito precisa para o governo dos sertões e índios. Ora, essas roças de mandioca e os canaviais que alimentavam os molinetes ou engenhocas de aguardente eram cultivados principalmente pelos índios trazidos dos sertões. Portanto, até mesmo a base da economia extrativa de colheita dos produtos nos sertões dependia também do trabalho dos índios nas roças e nos canaviais dos moradores. Lavoura e colheita estavam, assim, colheita das drogas, implicadas nas dinâmicas econômicas amazônicas, conectando os espaços de produção agrícola, notadamente no delta do rio Amazonas, aos caminhos pelos sertões. Como eu dizia, sem farinha e sem cachaça, como dizia o Gomes Freire de Andrade, não há índio que reme nem trabalhe. E o outro governador, que é Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, como eu estava dizendo, dizia que na capitânia do Pará, a aguardente é muito precisa para o governo dos sertões e índios. Bom, como eu dizia, as roças de mandioca e os canaviais, eles eram cultivados, evidentemente, pelos índios trazidos dos sertões. Né? A base da economia extrativa, portanto, de colheita dos produtos nos sertões, dependia também do trabalho dos índios nas roças e dos canaviais dos moradores. Né? E aí, sim, voltando aqui ao slide, a lavoura e a colheita das drogas, elas estavam, assim, implicadas nas dinâmicas econômicas amazônicas, conectando os espaços de produção agrícola no delta amazônico, nas proximidades de Belém, neste momento, aos vários caminhos dos vários sertões. Né? Como eu dizia, mais ainda, os próprios índios dos moradores, ou dos religiosos, trazidos do sertão, como escravos ou como índios livres, repartidos como índios livres, voltavam ao sertão em busca de mais índios e de mais drogas. Né? E é importante que em geral, as expedições em busca de escravos e de busca de drogas, elas não eram tão fáceis de distinguir. Né? A tal ponto que já em finais do século XVII, buscou-se controlar o acesso aos sertões por meio do registro das canoas da fortaleza de Gurupá, nessa região aqui, que é próximo pouco depois da saída do rio Xingu. O que eu queria, então, mostrar aqui na primeira parte da minha fala é que há um lugar para os grupos indígenas numa, talvez, nova história atlântica ou numa história global, que não os relegue a um lugar de marginalidade explicativa dos fenômenos que conectaram os territórios americanos aos velhos mundos. Né? Mas ainda, que essas dinâmicas sociais e econômicas conectam o mundo atlântico a outras dinâmicas sociais e econômicas continentais, como eu procurei mostrar aqui, que não podemos ignorar. Né? De fato, entender uma Amazônia Atlântica significa, inevitavelmente, dar conta do vasto e polissêmico sertão amazônico colonial. Muito bem. Eu acho que a importância de trazer à tona a questão dos índios na construção, não só do mundo colonial, acho que isso já há muito avanço, mas igualmente do próprio Império Português, né, que o campo da chamada história indígena consagrou. Entretanto, ele também carrega um problema, né, e essa é a segunda parte da minha fala, mais curta, com a qual eu quero concluir. Né.
Aqui, de novo, eu vou lhes mostrar alguma série de documentos referentes ao Maranhão e ao Pará, da segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII. Vamos começar por uma denúncia feita à Inquisição, em 1675, contra Thomas Beckmann, que depois ficou famoso por sua participação na famosa Revolta de Beckmann, ou na chamada Revolta de Beckmann, melhor falando. E esse Thomas Beckmann era senhor de engenho no Rio Mearim, na capitania do Maranhão. Perdão, vou fazer uma vez aqui. E quem faz a denúncia contra ele é Graça, que é uma tapanhuna, portanto, africana, como se denominava os africanos nessa região, certamente com muita frequência, que era escrava do Antônio da Fonseca, e ela denuncia a Thomas Beckmann do seu engenho, porque este senhor teria rezado uma missa, como se fosse religioso, na frente da família de seus escravos. Como ela diz, com a família de sua casa e gentio do seu engenho, a saber, índios e tapanhunos, rezando essa missa, como se fosse clérigo. Mas ainda ele também organizou uma procissão, cujo palio, dizia a denúncia da Graça, carregavam os índios e tapanhunos, como ela, inclusive, ela própria fizera. E também, na Páscoa, ele organizou um lava-pés a 4 índios seus, que estavam vestidos na figura de anjo, e que, diz ela, os mais índios e tapanhunos se estavam açoitando com os olhos tapados. Desse mesmo rio Mearim, e aqui vocês veem índios e tapanhunos, havia um importante senhor de engenho, que era Diogo Flores de Brito, segundo o Fabiano, que acho que está assistindo, é o sogro do Bernardo Pereira de Berreiro, que é um importante governador. Esse Diogo Flores de Brito, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 registros de venda de escravos a esse senhor. O primeiro deles é de 1689, que é um ano após a reinstauração da legalidade da escravização de índios, que tinha sido proibida em 1680, e em 1688 ela é reinstaurada. E Diogo Flores de Brito comprava, dentre diversos escravos, está aqui só 2 registros da venda que se faz na Câmara, uma moça que se chamava Cunhapuí e um rapaz de nome Cururu. A Cunhapuí tinha custado 6 varas de pano de linho grosso e Cururu 2 peças de ferramenta. Eram peças escravas, esse é o termo que se usa, são peças escravas, está no registro, alguns fólios antes, trazidas provavelmente dos sertões do Pará, em companhia de Francisco Ferreira Bernardes, para benefício das câmaras. E ali, se vocês virem o mouse, eles repartidas pela Câmara para benefício de fazer açúcar, Antes está para benefício das câmaras. Ora, este mesmo senhor, 4 anos mais tarde, comprava mais 9 peças, como vocês veem aí, que eram vendidas ao valor de 160 mil réis cada uma. Estes escravos, entretanto, não eram indígenas, mas africanos, numa política da coroa de finais do século XVII, de incentivar a venda de africanos, para que a coroa gerasse renda para o sustento das fortalezas e das tropas dessa vasta região de fronteira. Muito bem. Ainda no Maranhão, poucos anos depois dessas transações, temos o testamento de Catarina de Souza Mascarenhas, que possuía, segundo ela, eu não pude confirmar esses nomes, porque o livro está na biblioteca da minha sala do FPA, mas esse é um pouco o resumo que eu tinha feito. Então, talvez tenha alguma outra posição, mas até eu anotei, separei bem. O que ela possuía como escravos? Uma cafusa chamada Romana, uma negra da terra chamada Silvana e um índio da terra chamado Paulo. Mas ela também tinha herdado do seu filho, o padre Francisco da Costa Goulart, mais 5 escravos. Marcos, Cafuso, Francisco, Cafuso, um que aparece como Francisco Braga, mas também Ventura Preto e Inácio Mirim, Tapuia. 20 anos mais tarde desse documento, já no Pará, um senhor de engenho chamado Jerônimo Vaz Vieira, que era senhor de engenho de açúcar e tinha também um molinete de aguardente, vemos que a aguardente é muito necessária para o governo dos sertões e dos índios. Ele, por ocasião de uma epidemia de varíola muito séria que houve em
entre 1724 e 1725, ele requeria em duas petições distintas, e aí eu mostro as duas petições com o cabeçalho, que vocês podem ver, são praticamente iguais, né? Lhe morreram mais 50 escravos operários dos ditos engenhos por causa da epidemia, e aí ele diz por causa de um grande contágio que houve no estado do Maranhão. Mas, de um lado, ele pedia, numa petição, que chegando àquele porto navio com carga de escravos, porto que vem com carga de escravos, obviamente, africanos, para se venderem, se lhe desse, pelo preço justo, 20 desses escravos. E, paralelamente, no mesmo ano, praticamente, ele pedia licença para poder mandar descer à sua custa 150 casais de gentios, como ele diz, daqueles que vivem barbaramente. E o último documento é o do padre Caetano Erotelli de Bastos, também do Pará, de meados, um padre secular, né, de meados da década de 1750. Esse é o pedido dele, em que ele conta que, vindo do reino, se estabeleceu no Pará, com cultivos de cacau e café, e comprou, o texto está meio ruim, a imagem, bastantes servos entre índios da Guiné, índios de Guiné e índios da terra, mulatos, cafusos e mamelucos. Bom, o que esses documentos, me parece, já estou concluindo, nos levam a pensar? Não há dúvida que, pelo menos até meados do século XVIII, isso não é a menor dúvida, a principal força de trabalho na Amazônia colonial foi, de fato, a mão de obra indígena. Né? O trabalho dos índios escravos, dos índios livres compelidos ao trabalho, como procurei mostrar, foi fundamental na construção dessa Amazônia colonial e na construção das conexões, inclusive atlânticas e continentais, porque elas não são separadas, ao contrário, fazem parte de um emaranhado de relações que caracterizam esse vasto território ao longo do período colonial. Tentando, acho que é evidente a partir dos documentos que eu mostrei aqui, que o mundo do trabalho nessa região era incrivelmente mais complexo que os campos academicamente separados da escravidão africana, de um lado, e da história indígena, do outro, nos permitem entrever. Né? Os lugares e as práticas dos espaços do trabalho, muito claramente, envolviam e emaranhavam inúmeros indivíduos de qualidades e de condições muito distintas. Uma coisa parece clara. Diferentemente de nós, historiadores, para os senhores como Jerônimo Vaz Vieira ou Diogo Flores de Brito, o trabalho dos índios e o trabalho dos africanos não eram incompatíveis. As práticas da escravidão na Amazônia colonial remetem, portanto, para uma sociedade muito complexa que, como falei há pouco, a atual produção historiográfica sobre a região, em grande medida, acaba cindindo em mundos separados. Nesse sentido, temos que pensar e que recuperar a complexidade dessas relações também, desses mundos misturados do trabalho, poderíamos chamá-los assim, né, como as que caracterizam uma série de relações e de uniões, como as que ocorreram, concluo com isso, na Igreja Jesuítica de São Francisco Xavier, em Belém, que uniram Agostinho e Perpétua, índios forros da casa do capitão João Rodrigues Palheta, e índios forros aqui tem o sentido de índio livre, não de índio liberto. Essa é uma questão até que precisa ser bem trabalhada, esse significado de forro. Ou Miguel com Luzia, do gentio da Guiné, também escravos dos jesuítas. Vital e Catarina, ele, cafuso, escravo, e ela, índia forra, índia livre, da aldeia de Guna. E, finalmente, Marcos e Francisco, ele, de nação Jaguari, ela, preta, também ambos escravos do colégio. É isso. Muito obrigado. As questões que foram apresentadas até agora, eu consegui dividi-las em 2 blocos, e eu vou apresentar agora, então, o primeiro bloco, e, posteriormente, a gente passa para um segundo momento. Tudo bem? O Décio, o Gustavo Veloso, o Márcio Soares e a Tatiúcia Martins, eles elaboraram questões que, de algum modo, elas se complementam. Né? O Décio gostaria de saber um pouco mais sobre a estrutura da escravidão indígena na Amazônia colonial, e, além da escravidão, quais seriam outras modalidades indígenas que foram praticadas na Amazônia colonial
localizadas na sua documentação. E aí a Tatiúcia Martins complementa se há também na documentação, se aparece uma diferença entre o trabalho escravo de índios e índias, né, e se havia alguma interferência da sociocultura europeia, né, na ressonância da escravidão indígena. Então, de certo modo, as 4 questões, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a sua documentação, né, e como as formas de trabalho elas aparecem nela. Para completar, a Ariadne Almeida gostaria de perguntar também, professor, será que essa desqualificação do trabalho compulsório indígena na historiografia se dá em decorrência de uma interpretação economicista da história global? E para finalizar esse primeiro bloco, não sei se estou falando muito rápido, Rafael. Tá ok? Qualquer coisa eu volto, eu pergunto de novo. Perfeito. E para finalizar, então, esse primeiro bloco, a Amanda e a Aline Santiago também realizaram questões muito próximas, né? Eu vou lê-las. A Amanda pergunta, parece uma pergunta simples, mas qual a diferença entre trabalho compulsório e escravidão? E por que houve oscilações nas leis de liberdade dos índios? E a Aline complementa, de que forma a lei de 1º de abril de 1675 mudou a dinâmica do trabalho indígena no eixo da Amazônia colonial? Então, essas seriam as questões desse primeiro bloco. Okay? Qualquer necessidade de que eu volte a elas, é só avisar. Tudo bem, Rafael? Obrigado. Bom, muito bem. Então, muito obrigado pelas questões. Eu até tentei fazer uma fala não muito longa, até para eventualmente suscitar o debate. Bom, eu acho que algumas questões são bastante, de fato, vão ser respondidas num bloco só. Eu acho assim, algo que é muito interessante. O mundo da escravidão, ou, do trabalho indígena, colocá-lo assim, ele é um mundo muito complexo. Muito complexo por quê? Porque não envolve só o trabalho de índios escravos. Os próprios índios escravos, existem formas distintas de escravidão, graus distintos de escravidão envolvidos no trabalho desse processo de escravização. Né? Portanto, por exemplo, isso, claro, tem a ver com a própria legislação e como ela vai, de fato, se alterando ao longo do tempo. Por exemplo, muitos índios, muitos grupos indígenas, inclusive, eram descidos, considerados livres, eram descidos, né, ou seja, descidos no sentido mesmo de descer o rio em direção a aldeias, ou que estavam espalhados por todo o sertão amazônico, ou próximo a Belém, ou mais próximos a Belém, ou descidos até para as propriedades, eram descidos, por exemplo, para aldeias missionárias. Isso muda de acordo com a legislação, mas nessas aldeias missionárias, eles eram índios livres, teoricamente, que tinham que ser missionados e evangelizados pelos missionários, há várias ordens religiosas, mas eles também, esses índios, eram obrigados a trabalhar. Trabalhavam, claro, para os missionários, mas eles eram obrigados a trabalhar para os moradores, por meio de um instrumento que se chamava repartição de índios, o que gerou inúmeros conflitos entre moradores e missionários. Né? Isso muda, de novo, o modo como essa repartição é feita ao longo do tempo muda diversas vezes. Então, os índios são obrigados a trabalhar. E aí há muitas queixas, por exemplo, dos missionários, dizendo que os moradores não devolvem os índios, dizendo que os índios sofrem maus tratos, mas, a rigor, esses índios são índios livres. E isso vale até meados do século XVIII, quando as missões religiosas acabam desaparecendo por conta da lei, o fim da chamada administração temporal das aldeias por parte, em 1755, numa lei de 1755, de junho de 1755. Então, há inúmeras formas, ou seja, os índios são
isso tem a ver até com a pergunta entre trabalho compulsório e escravidão. A gente acaba usando a palavra trabalho compulsório ou trabalho forçado, porque ela não envolve somente a escravidão. Ela envolve outras formas de trabalho. Esses descimentos, por exemplo, a partir de finais... Nos anos 1680, foi autorizada, por exemplo, há uma provisão real que autoriza o descimento de índios livres por parte dos moradores. A Fernanda Bambatti escreveu uma dissertação muito interessante sobre isso, na USP, e esses índios, embora essa lei acabe não sendo muito usada nessa época, no final do século XVII, início do XVIII, ela passa a ser frequentemente utilizada, principalmente em função de epidemias, né, que ocorrem e devastam a mão de obra indígena. Esse é um outro aspecto importante, que eu não tratei aqui, e que faz com que muitos moradores solicitem, como vocês viram aí o caso do Jerônimo Vaz Vieira, uma licença para trazer índios dos sertões. Esses índios, a rigor, são livres, não são escravos. Eles têm que ser colocados em aldeias, ou podem ser colocados numa aldeia só para esses fins, né? Então, por isso que eu falo muito de trabalho compulsório e escravidão, porque, na verdade, estamos falando de um mundo de trabalho muito complexo, em que há diversas modalidades de trabalho forçado, vamos chamá-lo assim, que envolvem esses índios, né? Então, enfim, eu falei algumas aqui. Existem os escravos de condição, existem várias outras. A própria escravidão, se não há certeza de que aquele indígena foi escravizado legalmente, ele pode ser examinado novamente, então ele fica em condição, durante um certo período, na casa de um morador. É um mundo, como eu disse, muito complicado e muito complexo, e mais, que vai mudando ao longo do tempo. Isso é o mais interessante, né? Mesmo depois da Lei de Liberdade Geral dos Índios, né, de 1755, depois, inclusive, vai haver outras formas de trabalho forçado desses índios, por mais livres que eles sejam. Então, claro, óbvio que isso você já amplamente discutido pela historiografia. A liberdade tem outros significados nesse contexto, e principalmente para os próprios índios. É muito interessante, bom, depois eu falo disso. Sobre índios e índias, na documentação que eu trabalhei, isso aparece talvez de maneira pouco evidente, mas há diferença. Se fala das amas de leite, se fala das índias farinheiras, por exemplo, né? Se a gente vai ver algumas tropas que vão ao sertão, elas trazem muitas índias, muitas provavelmente também para as casas dos moradores, ou talvez para as lavouras também. Qual é o grande problema também? É que é muito difícil saber, digamos, não há informações para esse período muito detalhadas sobre quais índios e como esses índios trabalhavam nessas fossas. Há, por exemplo, informações no caso dos jesuítas, e é muito interessante, porque o documento, eu até tinha pensado em colocar aqui como um dos documentos, é um inventário das fazendas dos padres, que se faz quando os jesuítas são expulsos da região, né, em finais dos anos 1750, em que aparecem, por exemplo, as famílias dos índios, as famílias dos escravos, que tem muitos cafusos, e aparece uma advertência ali. Portanto, é um documento, claro, do final da década de 1750, início da década de 1760, em que diz assim: além desses escravos listados aqui, e são listados de fato escravos, muitos cafusos, mas também aparecem pretos, né, com essa denominação, e claro, cafuso remete, obviamente, à mestiçagem entre índios e africanos. Há uma advertência no final desse inventário, em que se diz, além deles, eu não me lembro exatamente o texto, há muitos outros que trabalhavam nas fazendas, mas hoje são livres pela novíssima lei das liberdades, e por isso se lhes paga um salário, né? Então, teoricamente, como eu disse, esses índios que são livres recebem um salário, que em geral é de 2 varas de pano por mês. Mas, claro, depende do tipo de ocupação que esses indivíduos têm. E aí aparece mais informação com relação aos homens do que com relação às índias. Mas, como eu disse, aparecem índias farinheiras, índias amas de leite, aparece esse tipo de informação. Mas
até onde eu vejo, até onde eu vi, não é tão e também é preciso lembrar uma coisa, tal qual os africanos que chegavam aqui, os índios que chegavam à cidade como Belém, vinham de inúmeros lugares com tradições culturais muito distintas, né? O que indicava, ou seja, isso também é importante a gente falar, claro, tal como africano, índio é um termo muito genérico, né, que não dá conta de entender a diversidade étnica e cultural desses indivíduos, né? E mais, dos indivíduos que passavam também a fazer parte de comunidades, como as aldeias missionárias, depois vilas de índios, e passavam depois de algumas gerações a serem identificados não a partir de uma origem étnica, mas como índios da vila de Barcelos, ou da vila de Chaves, ou da aldeia de Mortigura, no tempo dos missionários, né? Então, também se criam novas identidades, né? Isso é interessante notar. Aí, talvez, acho que o povo que trabalha mais a fundo na documentação jesuítica, que tem informações mais detalhadas sobre isso, pode falar um pouco mais sobre essa questão das Índias. Certamente havia divisões de trabalho aí, não há o menor dúvida. Muito bem. A lei de 75, você se refere à lei de 75 ou à lei de 80? Eu me lembro da lei de primeiro, quer dizer, essas leis são... A lei que é importante na Amazônia colonial, eu já me esqueci o nome da pessoa, desculpem, é a lei de 1680. Bom, eu teria que ver aqui as outras leis, porque todas aí eu não sei de cabeça, há tantas leis que realmente eu não sei de cabeça. Mas a lei importante é de lei de 1675, de 80, perdão, porque é a lei que instaura novamente a liberdade dos índios, né? Ela dura muito pouco, ela dura só até 1680, e ela altera as relações de poder, né? E ela gera muito conflito, né? Porque ela, de novo, atribui aos padres jesuítas um papel muito importante na distribuição dos trabalhadores para os moradores, e isso gera muitos conflitos, né? Porque aí, durante esse tempo, os índios não podem ser escravizados, de 80 a 88. Pode não. Né? E isso gera inúmeros conflitos. Não dá para ouvir? Eu acho que era isso, não sei se... Mas é a lei de 80 a qual você se refere ou a lei mesmo de 75? Quem que perguntou, desculpa? Eu teria que procurar aqui também, porque essas coisas... Mas, assim, a lei de... Não me lembro se tem uma lei... Quer dizer, tem, certamente. A Aline Santiago pode definir um pouco melhor aqui no nosso chat. Isso. Acho que a gente pode passar, então, né, para a segunda... Tá. Senão eu tenho que procurar a tal das leis, para me lembrar aqui. Bom, obrigado, Rafael. Aline, né, você está se referindo à lei, tem de fato uma lei de 3 de abril de 1675, é uma carta régia, que fala sobre os dízimos dos escravos que vêm do sertão, mas eu acho que você deve estar se referindo de fato a de 80. Tá aqui. O Alex Silva e a Natália Turquese, eles fizeram perguntas, Rafael, referentes a acesso a seus trabalhos, enfim, artigos, livros, né, e ao escopo. Eu acredito que, nesse caso, a organização do evento pode enviar posteriormente, né, assim, as referências bibliográficas, as referências mais detalhadas, e a gente pode, a todos, né, que estão participando. Um segundo bloco de questões agora, eu vou começar com a do Rafael Freire. Por que os senhores optaram pela prioridade da mão de obra escrava indígena e não de escravos africanos? Seguindo esse caminho, o Marcelo gostaria de saber um pouco como aparece nas fontes, né, e se aparece nas fontes, no momento em que a escravidão indígena era proibida, né, quais foram as denominações de trabalho que aparecem nas fontes para burlar, né, a proibição? E o Rômulo Chaves pergunta se o termo Tapanhuma é uma referência utilizada pelos indígenas para se referenciar aos africanos ou era um termo utilizado genericamente na região. Eu acho que a gente pode ficar com essas três questões agora e partir posteriormente para o terceiro e último bloco, que tem umas questões um pouco maiores. Obrigado, Rafael. Tá, muito obrigado. Bom, a primeira pergunta, por que escravidão indígena? E por que escravidão indígena e não escravidão africana? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque ela também
eu acho que é uma questão que se coloca, que ela remete de novo à centralidade e à hegemonia explicativa que tem a escravidão africana para compreender o mundo colonial. A escravidão indígena não é uma invenção da Amazônia colonial, não é nem uma invenção portuguesa. Tudo bem, nos territórios espanhóis, em princípio, ela era proibida, castelhanos, né? Mas no Brasil se usou durante muito tempo mão de obra indígena, né? Nos engenhos, por exemplo, né? Na Bahia, por exemplo, né? Veja os trabalhos do Stuart Schwartz, por exemplo, né? O que eu acho é que essa pergunta, talvez, e acho que ela é muito importante, porque, de novo, ela esconde a força de uma matriz explicativa, né? Que se torna nacional, né? Uma outra expressão dela é a ideia da substituição da mão de obra indígena pela africana, que também é um conceito recorrente na construção de explicações sobre o mundo colonial. Por exemplo, a Amazônia tardiamente, com a Companhia de Comércio, então é sempre essa coisa de que esse é um processo quase que inevitável. Tem a ver também com a própria força dessa história atlântica, da história do tráfico e dessas explicações que fazem muito sentido para uma série de regiões, mas não para a Amazônia, pelo menos durante um bom tempo, né? Então, por que escravidão indígena? Isso tem a ver... O Caio Prado Júnior, na História Econômica do Brasil, ele diz: os portugueses apenas ensaiaram a agricultura, mas encontraram na floresta um sem número de produtos para os quais os índios eram os mais adequados. Portanto, ele diz textualmente, não se precisou do negro, né? Embora eu discorde em grande parte da perspectiva do Caio Prado Júnior, porque a agricultura sim se ensaiou, aliás, houve, como eu procurei mostrar, não só a agricultura permitia exportação, mas como de cacau e de café, por exemplo, mas também uma agricultura que permitia a expansão pelos sertões, a produção de... A cachaça, por exemplo, não pode ser entendida como um produto de consumo, de abastecimento para o mercado. Ela tem que ser pensada, como diz o Antônio de Albuquerque de Carvalho, como um mecanismo de governo dos índios e dos sertões, né? Então, em parte eu discordo disso, porque eu acho que a agricultura se desenvolveu na Amazônia com características próprias, e aí, claro, também há diferenças entre o Maranhão e o Pará, não há a menor dúvida, e entre regiões do Pará também, né? Capaz de eu falar uma coisa tão muito homogênea quando não é. Não há dúvida que a relação que os portugueses construíram com esse mundo, a crise das rotas de especiarias orientais, que levou os portugueses a ver no sertão um lugar cheio de produtos que poderiam ser comercializados, muitos dos quais como sucedâneos dos produtos orientais. A experiência castelhana do cacau, compartilhada durante a União Ibérica, não há a menor dúvida, e diante da presença de cacauais naturais vastíssimos nas várias margens dos rios amazônicos, nas várzeas, como se diz, de vários rios amazônicos, obviamente, são elementos que ajudaram a pensar, ou que ajudam a explicar a importância do trabalho indígena nessa região, a importância dos próprios missionários, do controle que eles têm de uma série de grupos indígenas nas suas aldeias, da produção que eles próprios geram, não só agrícola, mas também de drogas no sertão, é importante. Então, o que eu acho que a gente tem que tentar pensar sem esse modelo na cabeça, porque senão sempre vai ser... Por que não se seguiu o caminho, entre aspas, da Bahia? Por que não se seguiu, ou do Rio de Janeiro, ou sei lá, de outros lugares, pensando? Porque era um mundo distinto, no qual se construíram relações distintas. Um mundo que se construiu uma relação distinta com o próprio ambiente. No mundo no qual a exploração de produtos internos foi fundamental, né? E não de produtos exógenos, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Então, eu acho que não é uma questão de opção, é a maneira como esse mundo se construiu, né? O que eu insisto é que nós temos que tirar esse
esse modelo da cabeça que nos obriga a pensar a escravidão indígena a partir da escravidão africana. Nós podemos fazer o inverso, e acho que há trabalhos que agora estão sendo produzidos muito interessantes. Em que medida a experiência da escravidão indígena em regiões como o Pará e o Maranhão condicionou ou influenciou as relações escravistas, por exemplo, a partir principalmente da segunda metade do século XVIII, quando houve uma vinda mais significativa de escravos africanos, né, de escravizados africanos. Então, novamente, como eu disse, diferentemente dos historiadores, pelo visto, para aqueles senhores, claro, não é que eles pensavam que os índios eram iguais aos africanos, não são. Eles têm lugares distintos. Eu sempre tenho um capitão, que é o capitão Manuel Guedes Aranha, que ele diz, ele diz, os pretos e os brancos, ele usa esses termos, eles não sabem entrar no mato. Se eles entram, não sabem nem sair. Mas, por isso, alguns pretos entre os tapuios, às vezes são úteis, mas nem os brancos, nem os africanos sabem entrar no mato. O que, aliás, é bastante irônico, pensando na quantidade de mocambos, né, que houve no mundo amazônico, estudado, por exemplo, pelo Flávio Gomes, né? Multiplicidade. Então, eles sabiam se entrar no mato e sabiam sair quando queriam. Mas é interessante essa ideia, né? Então, parece que na cabeça desses indivíduos, não que eles sejam iguais, mas não são excludentes. E nós continuamos pensando esses universos como universos excludentes. Isso se espelha, por exemplo, na constituição de dois campos que são da história indígena e da escravidão. Como o Eduardo falou, a escravidão pensada, claro, a escravidão africana. Eu não estou dizendo que isso não faça sentido, mas isso não nos ajuda a explicar lugares como a Amazônia colonial. É isso que eu quero dizer. Né? Desculpa, a pergunta do Marcelo, eu acabei me estendendo nessa, era sobre denominações. Desculpa, Alexandre, se você puder repetir, eu te agradeço, mas... Claro, acho que agora claro. eu entendi. Segundo Marcelo Barge. Marcelo. Pergunta. Nos períodos em que a escravidão indígena fora proibida no estado do Maranhão e Grão-Pará, quais denominações o professor encontra nas fontes para burlar essa proibição? Denominações dos índios. Olha, eu teria que voltar à documentação aqui, mas enfim, a lei de escravidão, a lei de liberdade são burladas, evidentemente, todo o tempo. O fato de, isso é importante dizer, de se poder escravizar índios, não significa, na legislação portuguesa, que se pode escravizar índios distintamente, embora se faça isso também, né? E a escravização ilegal é muito frequente. O problema é que essa documentação, em geral, às vezes fala de índios, de índios, dos meus índios, índios do serviço da casa de alguém, até índios forros do serviço da casa de alguém. Eu teria que voltar, na verdade eu não saberia, Marcelo, te responder assim com detalhe qual é o termo. De qualquer modo, a escravidão é proibida, principalmente no século XVII, num período muito curto. A partir de meados do XVII, em que essa sociedade começa a se consolidar, essa economia das drogas se consolida, principalmente na capitania do Pará, a escravidão só é proibida de 1680 a 1688. É claro que índios são feitos prisioneiros, nas guerras, por exemplo. E eles certamente são distribuídos entre os moradores. A guerra também, eu esqueci de falar isso antes, é uma fonte de escravização muito importante, a guerra justa, né? Muitas vezes os índios são colocados em liberdade porque a guerra foi injusta. Então, muitas vezes podem aparecer como os prisioneiros, como um certo butim de guerra aqui é distribuído, como sempre foi distribuído entre os soldados que participam desses conflitos, a joia que existe do governador. Então, os índios, de novo, o fato de não haver escravização dos índios, de 1600 a 1680, evidentemente não significa que os índios não sejam obrigados a trabalhar. Eles continuam obrigados a trabalhar, principalmente repartidos pelos moradores, entre os moradores, a partir das aldeias missionárias, e aí que está o conflito. Então, enfim, aparecem os índios. O que se queixa os missionários, está aí, Marcelo, talvez para te responder mais claramente, é que os missionários, os moradores ficam com os índios. Essa repartição, ela tem meses para acontecer. Só podem ficar tantos meses. Só que os moradores seguram os índios. Ou muitas vezes os índios ficam com os moradores e não querem voltar aos aldeamentos, né? Então,
Não sei se há formas de denominação. Bom, eu não me lembro disso, mas, claro, as práticas, obviamente, elas são múltiplas aí nesse sentido. E a outra pergunta era sobre os tapanhunos, né? Tem um artigo do Stuart Schwartz sobre isso. Esse não é um termo que eu saiba, seja exclusivo para a região. É a forma como se designam os africanos. Isso aparece, por exemplo, na documentação da Inquisição, muitas vezes, quando há um depoimento de um escravo africano, como o da Graça, né? Ela fala tapanhuno, tapanhuno, quer dizer, claro que a Inquisição sempre é complicado de trabalhar, quem está escrevendo e quem está traduzindo aí. Mas esse é um termo recorrente na região. Também, claro, se fala de pretos, mas se usa muito o termo tapanhuno, mas não é exclusivo da região, certamente não é. Bom, acho que é isso, não sei se eu respondi tudo. Sim, sim, ok, obrigado. O Guedes pediu a palavra para fazer uma questão, e aí eu vou aproveitar a fala dele para organizar o terceiro e último bloco nesse momento. Guedes? Ai. Oi, Alexandre, obrigado. Gente, eu peço desculpas, é porque eu tô sem câmera no meu computador de mesa. E eu botei um laptop que tem que ficar em cima do. Está muito alto para eu digitar. Então, eu peço desculpas e por isso eu queria pedir para fazer a pergunta oral. Vocês vão ver aqui, até abrir a câmera para vocês verem que claro que eu minto, mas agora eu não estou mentindo, tá? Aqui, ó, eu tenho que fazer assim para digitar, não vai dar. Ô, Rafael, antes de mais nada, obrigado pela conferência, pelo que você está ensinando para a gente. Né? Desculpa se a minha pergunta vai ter um quê de ignorância e de engessamento da minha formação e pelo meu desconhecimento de Amazônia, né? E eu acho, mas ainda assim eu acho interessante quando você compara a Amazônia com Bahia, Pernambuco ou Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro até o final do século XVII é um quase nada, né? E eu talvez assim arrisque dizer que as primeiras experiências de escravidão na América Portuguesa, em geral, talvez não sejam de escravidão de africanos, né? Talvez sejam experiências de escravidão de indígenas, né? Então, você estava falando das peças, né? Em Angola, você sabe disso, chamava escravo de peça de Índia, né? Aqui se chama de peça também, como você mostrou. Né? Então, vamos dizer assim, quando eu ponho em perspectiva século XVI e XVII, eu acho que o que tem mais diferente é Salvador e Pernambuco. O resto é muito mais representativo do que veio a ser depois o século XVIII. Né? Então, nesse sentido, né, embora eu não sei como é o estado da documentação aí para o século XVI e XVII, talvez as áreas da Amazônia, no que diz respeito à escravidão e outras formas de trabalho, sejam tão representativas quanto uma São Paulo estudada pelo John Monteiro, enfim. Né? Se é uma questão, né? Ou seja, do que se pode, em termos de estudos monográficos, produzir uma perspectiva mais geral para a gente entender século XVI e XVII. Gente, me desculpem os mineiros, Minas Gerais, tal como Minas Gerais, não existia, né? Então, nesse sentido, a representatividade dos estudos do que houver para o século XVI e XVII. E aí, você estava falando em modelos, todos os autores aí que você citou, Caio Prado, Alencastro, etc., são autores formados e que viveram no Centro-Sul. Eu não estou dizendo que tem um lugar de fala, mas tem até o problema de um acesso a uma documentação diferenciada que se pudesse formar um modelo fora desses parâmetros, né? Mas aí, em algum momento, você falou, olha, a Amazônia está vinculada, assim, com base no trabalho indígena, a um Atlântico. Mas você mencionou também as dinâmicas que você chamou de dinâmicas continentais, que eu adorei o termo, né, que são, eu suponho, dinâmicas de longa distância, não é comércio de longa de curta distância. Eu fico imaginando a quantidade de redes, de conexões que você tem que ter para trazer um grupo indígena para escoar uma mercadoria para esses lugares. Deve ser uma coisa impressionante, eu fico imaginando.
a minha esposa pesquisou as monções, pô, o comércio das monções demorava mais tempo do que atravessar o Atlântico, né, de Itu a Cuiabá, né? Então, ou seja, tem que ser algo que eu suponho muito organizado. E aí vem a pergunta propriamente dita. Você falou muito dos índios, do trabalho forçado, mas quem são os traficantes? Quem são os senhores de índios? Como é que esse negócio se organiza, né? E você deu dois exemplos de como se pagava índio. Aí você falou de roupa, e eu tenho a desconfiança de que para Angola o termo peça de Índia e o nome peça da Índia é porque se fazia, suponho eu, uma equivalência aos escravos com a peça da Índia, que é um pano da Índia, com os quais se comprava escravos em Angola, né? Então, uma peça de Índia podia ser peça da Índia, isso corruptela, peça de Índia equivalia, né? Ou seja, os índios querem roupa para funciona como moeda, né? Qual o interesse desses traficantes indígenas, enfim, como é que esse negócio funcionava? E eu estou te perguntando isso também, eram outras coisas em relação ao trabalho, né? Eu sou totalmente ignorante no ciclo produtivo do cacau, por exemplo, como é que se trabalhava, quando que se colhia, como é que se processava, tem moagem, como é que é a organização do processo de transformação e de produção, né? E, enfim, o emprego da mão de obra. E só uma coisa, a última rápida, índio operário é termo da época. Eu, assim, antes da Revolução Industrial, eu fiquei assim chocado. E olha que eu sou uma pessoa preguiçosa que não gosta de trabalhar. Mas índio operário. E aí vem a pergunta, porque nós estamos falando de trabalho, 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 mas eles se viam como trabalhadores? É uma questão. Enfim, Rafael, desculpa se eu me alonguei demais, são ignorâncias minhas, e obrigado pela tua palestra. Obrigado, Guedes. Rafael, acho que você pode responder esses comentários e aí, em seguida eu apresento as próximas questões, ok? Tá, perfeito. Bom, Valeu. muito obrigado pelas perguntas. Aliás, obrigado também às pessoas que fizeram as perguntas anteriormente. Desculpem não ter agradecido. Bom, de fato, primeiro ponto: Bahia e Pernambuco quando aparece o Brasil nos documentos sobre o Maranhão, ou estou falando aqui Maranhão, não é a capitania do Maranhão, é o estado do Maranhão. Em geral, se refere, claro, o Rio de Janeiro não é uma referência no século XVII e boa parte do XVIII. A referência de um Brasil, e aparece, no Brasil, lá no Brasil, como se faz no estado do Brasil, é principalmente Bahia e Pernambuco. Isso, evidentemente. Né? E é claro, isso é importante, isso já falei sobre isso em outras ocasiões, escrevi sobre isso. Isso não significa que a escravidão africana, isso volta até à pergunta que o Rafael me fez, né? Não esteja no radar desses indivíduos. E aí, muitas vezes, mas principalmente os letrados, se referem à experiência de Bahia e Pernambuco. Né? Muitos dos que defendem a importância da escravidão africana no Maranhão não são letrados, que dizem que Bahia e Pernambuco, ou o Brasil, esse Brasil genérico, evidentemente, só conseguiu ir para frente quando se abandonaram os cativeiros indígenas. Isso não significa que os cativeiros indígenas não sejam ainda importantes. Alguns religiosos, não de ordens missionárias, mas, por exemplo, o vigário-geral do Maranhão, eu gosto muito dele disso, ele fala, não, o que o Maranhão precisa é de escravos da Guiné. E aí, no outro texto, ele diz, não é possível viver no Maranhão sem escravos indígenas, sem índios. Então, é uma coisa que está sempre, né? Mas a Bahia aí é uma referência muito importante. Bahia, Pernambuco, a região açucareira, fundamentalmente. Não há dúvida. Não é o Rio de Janeiro. Nisso eu acho que você tem razão. Há uma imagem que se constrói desse estado do Brasil, né? Desse Brasil como um outro lugar. Né? Sobre historiografia, eu não acho só uma questão de centro-sul. Porque eu acho que o que acontece, em grande medida, é que se constrói uma narrativa nacional. Né? No fundo, todos esses autores pensam a partir do quadro do Estado Nacional. Né? É preciso uma explicação sobre o Brasil.
E essa explicação sobre o Brasil, parece que a Amazônia acaba não encaixando nessa explicação sobre o Brasil. Mesmo o próprio trabalho, o excelente trabalho do Alen Castro, é uma tentativa de explicar a formação do Brasil, né, no Atlântico Sul. E aí não há muito lugar, no fundo, para a Amazônia. Então, eu acho que não é só uma questão de lugar geograficamente falando, é também de uma narrativa. Claro que isso tem a ver, não estou, obviamente, desconsiderando isso, mas também de uma narrativa que se constrói. Eu acho que nós temos que fazer, cada vez investir mais numa narrativa que não parta do Estado Nacional, né? Porque é isso que nos impede de ver a heterogeneidade dessas experiências todas, acredito eu, né? Volto aqui a exemplos bem concretos. A importância que o cacau tem na economia amazônica, em meados do século XVII, quando começa, de fato, a se produzir cada vez mais cacau, a se colher e depois plantar, isso só no final do XVII, tem a ver com a experiência compartilhada durante a monarquia ibérica, eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, se chama um morador, um castelhano, eu não me lembro, que apoia a Casa de Bragança, eu não me lembro exatamente de onde é, não sei se era de Múrcia, agora eu não me lembro, que é alguém a quem se confia o incentivo à produção de cacau nos anos 1670, por aí, né? Então, essa herança e esse sucesso, digamos assim, entre aspas, assim como tem o sucesso do açúcar, né, tem o sucesso do cacau. Ora, há vastíssimos cacauais naturais nos rios, não em todos, em alguns rios da Amazônia. Então, temos que pensar, ou seja, quando os portugueses pensam e olham o cacau amazônico, eles não estão olhando para o Brasil, para esse Brasil. Eles estão olhando para Caracas, para Guayaquil, né, o famoso cacau de Guayaquil, para as diversas regiões produtoras de cacau na América Central, Soconusco, Zapotitlán, e diversos outros lugares, e Saicos e outros lugares. É essa a lógica. Então, mas nós continuamos pensando que tem que se voltar para o litoral, ou seja, há uma série de modelos explicativos que não ajudam a explicar isso, a não ser dizendo, isso é marginal, é isolado. Não, são outras dinâmicas, são outras lógicas, inclusive continentais, né? Ou transamazônicas, se quisermos, né? E aí, claro, temos que pensar que a Amazônia é uma região muito vasta, muito heterogênea e que conecta também mundos muito distintos, né? Muito bem, sobre os traficantes. Essa é uma questão que está sendo pesquisada, tem um aluno que está trabalhando sobre isso, e isso é muito importante. Há uma discussão, até a Márcia Mello me chamou a atenção também no outro momento, se existe uma comunidade mercantil até meados do 18, até Pombal. Acho que a partir de Pombal há uma mudança nas elites paraenses e do Maranhão, sem dúvida, né? Mas é interessante ver nas listas, por exemplo, de armações de canoa, porque existe armação, assim como existe armação de navio, existe armação de canoa, né? Muita gente vai em canoa própria, ou manda um cabo de canoa, e se a gente começa a cruzar os nomes, são pessoas que também têm terras, por exemplo, né? Então, eu poderia dizer que são traficantes e produtores. Talvez não haja uma segmentação. Claro que há indivíduos que são especialistas, estou falando de indivíduos considerados brancos, porque indígenas há inúmeros que, sem eles, ninguém vai para o sertão. Isso todo mundo já estava claro para todo mundo. Mas há indivíduos que, por exemplo, que vão mediar, que são os cabos de canoa, os chamados práticos do sertão, os sertanejos, e o termo que se usa é sertanejo, nesse momento, principalmente, que são as figuras que também são os que conhecem o sertão, que conhecem as rotas, que conhecem as línguas, muitas vezes, né? Porque estamos falando de um mundo culturalmente extremamente diverso, né? Se vocês pegarem um mapa linguístico amazônico, vocês vão ver que há línguas de tradições muito distintas, uma que não se entende necessariamente com a outra. Então, é difícil, talvez, distinguir como se, talvez, seja possível com relação ao tráfico negreiro, ou seja, que há especialistas, mas são, em grande medida, esses práticos. Fora os índios, né? Os pilotos, os jacubaúbas, os índios proeiros, os índios remeiros, obviamente, que também vão à colheita das drogas, há uma série de grupos
categorias que são até ressignificadas, né? Na lide com a canoa. Isso é, claro, acho que eu esqueci de falar aqui, esse é um mundo inteiramente fluvial. Os portugueses, acredito eu, não conseguem necessariamente um domínio territorial extenso. O que eles dominam são as principais rotas, por onde circulam esses fluxos de gentes e de produtos. Né? Isso é algo fundamental de entender. Né? Porque boa parte das riquezas está nas margens dos rios. Né? Então, acho que há até onde eu percebo, mas isso ainda há que se aprofundar sobre essa discussão, ainda a sensação de que são indivíduos que produzem, conseguem, pedem as licenças. Você já viu que o caso do Jerônimo Vaz Vieira é exemplar. Ele pede uma licença para descer índios. Ele pede uma licença. Né? E esses índios livres que vêm do sertão. Então, mas ele, ao mesmo tempo, é um senhor de engenho, tem um molinete de aguardente, ele produz também aquele produto fundamental para o governo dos sertões, como diz nisso, que é a cachaça, né, a aguardente. Então, talvez não seja fácil desentranhar esses dois, ou produtor de um lado, ou traficante de outro. Acho que são figuras que, ou seja, esses indivíduos são tudo, em grande medida, acredito eu, embora haja, como eu disse, especialistas no sertão, isso sem a menor dúvida, muitos dos quais são mestiços. Claro. Sobre o pano. Aqui é algo importante. Não é que os índios querem... Né, quer dizer, o pano... Aqui se explicar aqui uma questão. Até meados do século XVIII, não circula moeda metálica no estado do Maranhão. E não circula moeda metálica no Maranhão, no estado do Maranhão, porque agora proíbe a circulação de moeda metálica no Maranhão. Explicitamente ela proíbe a circulação de moeda metálica no Maranhão. Então, existe uma coisa que é o dinheiro da terra, ou a moeda da terra. E uma dessas moedas, a principal delas, que circula tanto no Maranhão, na capitania do Maranhão, quanto no Pará, são as varas de pano. Então, não são só os índios que são pagos em varas de pano, necessariamente. Por exemplo, o índio remeiro recebe 2 varas de pano por mês. Eu acho que são R$200, se não me engano, cada vara de pano. Agora eu não me lembro exatamente. Mas outras pessoas recebem vara de pano. E a vara de pano é uma moeda que circula. Também o cacau é uma moeda que circula. O cravo é uma moeda que circula. Né? É o chamado dinheiro da terra. Né? O que gera umas confusões brutais, porque, claro, o cacau é ao mesmo tempo moeda, e tem gente que, governadores recebem cacau, e ao mesmo tempo um produto exportado. Então, claro, como o cacau vai variar muito de preço ao longo do século XVIII, isso gera confusões enormes, porque então, o cacau é ao mesmo tempo moeda e produto de exportação, que chega a haver uma queda de 400%, assim, é um negócio absurdo a queda do valor da arroba, por exemplo. Né? Então, isso gera inúmeras confusões. Então, a vara de pano é uma moeda universal do Maranhão e Pará. As coisas se medem em varas de pano, muitas vezes. Ela tem, claro, uma equivalência em réis, obviamente. Né? Isso é fundamental. Bom, o cacau, no caso amazônico português, é muito interessante. Por quê? Porque não é só o cultivo. Então, claro que o cacau, você tem uma planta... isso é muito interessante. Não se trata só do cultivo. Claro que há grandes plantadores de cacau. Né? E hoje é muito curioso que hoje em dia o Pará voltou a ser um dos grandes produtores de cacau do Brasil. Né? Principalmente a região da Transamazônica, Medicilândia, toda essa região, são os grandes produtores de cacau do Brasil, voltou a ser o Pará, como era no século XVII e XVIII. Aliás, que era praticamente o exclusivo, o único produtor de cacau do mundo português, é claro. Né? Então, parte desse cacau, na verdade, ele é colhido. E o que se exporta são as sementes do cacau. Né? Não se faz, enfim, pode haver, certamente se faz chocolate, mas não é isso que se exporta. O que se exporta são os grãos secos, em sacas de 4 arrobas, esse é mais ou menos o padrão da saca. Né? Mas o cacau, ele convive muito bem também com outras plantas, então se cultiva, o cacau, quando é cultivado, tem cacauais, cafezais, e outros, mandioca, convive com uma série de outras plantas. Isso é interessante pensar. E alguns rios, evidentemente, nem todos os rios são próprios para o cultivo do cacau. E aí a documentação é muito confusa.
porque, por exemplo, nos registros de Sesmaria, muita gente pede cacau em terras alagadas. Outros dizem que as terras alagadas não servem para o cacau. Então, é complicado. Evidentemente, é uma complicado. Mas lembra-se, isso é o fundamental. O cacau é um produto de origem amazônica, que em tempos imemoriais migrou para o norte. Mas a sua origem é a Amazônia, não necessariamente o Pará. Acho que até mais para dentro, mais para os lados do Equador, né? Se bem me lembro. Mas é um produto amazônico. Portanto, há vastos cacauais naturais que podem até ser fruto, por que não, de ação antrópica anterior à chegada dos portugueses. Algumas fontes falam que os índios bebem vinho de cacau, assim como hoje no Pará se toma suco de cacau, né? Da polpa, né? Não da semente. Então, se fala em vinho de cacau, que, aliás, eles se embebedam com vinho de cacau. Então, muito... Aliás, cacau já é conhecido há muito tempo dos índios. Não para a produção de chocolate como na Mesoamérica, mas diversos usos, né? Então, talvez os cacauais naturais, ditos naturais, sejam também frutos da ação antrópica. Então, a grande especificidade do cacau amazônica, isso em relação ao cacau de Caracas, do Equador, de outros, é que ele é cultivado e é em grande parte também, em boa parte também, colhido no sertão. Então, são outras dinâmicas que não têm a ver só com as dinâmicas do cultivo. A última questão. Eles se viam como trabalhadores. Bom, sei lá, isso é difícil. A documentação, infelizmente, ela é muito precária. Eu gosto da documentação aqui desse sentido da Inquisição. E eu vou citar só um caso, né, que eu até tinha pensado em colocar, mas acabei tirando. Aqueles casos de coisas misturadas que eu mostrei no final, que é o caso no Maranhão, no Itapecuru, se não me engano, no Itapecuru, no Rio Itapecuru, o Jardim do Maranhão, dos principais rios do Maranhão, da capitania do Maranhão, em que um mulato vai denunciar a um tapanhinho no forro, que é Pantaleão da Veiga. Acho que o mulato se chama Domingos. E ele denuncia esse Pantaleão da Veiga, que é forro, mas vive na casa de alguém, porque o Pantaleão da Veiga teria ensinado a pisar certas raízes, e essas raízes, quando eram, agora não me lembro se eram ingeridas ou esfregadas, faziam com que, os termos acho que era assim, com que o senhor lhe quisesse bem. E esse Domingos resolve pisar essas raízes, que não me lembro quais são, e passa e diz, de fato, ele não sabia que fazia ofensa a Deus, ele diz na Inquisição, e de fato o senhor passou a lhe querer bem. Mas o mais interessante é que, além de denunciar um Pantaleão, ele vai denunciar Damião, e Damião é índio. E é índio escravo também. É o mesmo senhor dele. Ele diz que um dia índio, indo na casa de Damião, o encontrou pisando raízes. E o que o Damião disse para ele? Eu faço isso e uso isso para que os brancos não sejam tão rigorosos com os pretos, né? E aí eu acho que isso que é muito interessante. Parece que esse mundo, sim, eles se viam como trabalhadores, mas eles estavam convivendo nesses espaços. Sim, o que eu posso dizer? Isso não significa que, enfim, é óbvio que eles não estão felizes, e a história do Damião, do Domingos e do Pantaleão da Veiga prova muito claramente, né, as agruras desse espaço. Então, quer dizer, eu acho que é uma pergunta que é difícil de responder. Como eles se entendem? Ao mesmo tempo, lembro aqui do trabalho excelente da Heather Flynn Roller, historiadora americana, em que ela mostra como já na segunda metade do século XVIII, muitos índios, das vilas de índios pombalinas, transformadas de aldeias missionárias em vilas, vão voluntariamente ao sertão, às expedições de colheita de drogas. Se voluntariam para ir. E se voluntariam para ir por quê? Porque isso lhes permite, digamos assim, efetivar, não sei se seria o melhor termo, as suas agendas, digamos assim. Muitos vão visitar parentes, outros aproveitam para se vingar do cabo e batem no cabo da canoa, que às vezes é português, ou branco, digamos assim. Então, eles se veem como trabalhadores? Não saberia te responder essa pergunta, mas obviamente é um mundo de trabalho e eles encontram um lugar nesse mundo de trabalho dentro dos limites do trabalho compulsório de escravidão, que lhes permite, obviamente,
a sua mobilidade. A Heather acho que ela define isso, o Pará, a Amazônia, é um lugar marcado pela cultura da mobilidade, isso acho que é fundamental até hoje, as pessoas circulam muito, né, circulam pelos rios ainda, o transporte fluvial não é para passear, tá bem pouco, mas é para ir de um lugar a outro, né? Então, eu acho que, não saberia te responder se bem, mas eu acho que há indícios na documentação que o mais interessante é que mostram esses espaços compartilhados de trabalho. Muitas vezes, entre africanos, indígenas, mestiços, né? Isso sim. E se fala um pouco disso. Claro, mediados, obviamente, pela documentação, no caso que eu falei, inquisitorial ou portuguesa também, né? De outra natureza. Acho que é isso. Obrigado, Rafael. Uma questão, né, a todos e todas presentes, nós temos aqui ainda uma sequência com 4 questões, que não são repetitivas, né, que trazem que abrem novas reflexões, e 128 pessoas na mesa. Eu gostaria de perguntar, então, se a gente poderia continuar, estender por mais uns 20 minutos, principalmente o Rafael, né, que está no paredão, se topa. Não tem problema. Topo. Só ratificando que algumas questões que foram feitas a partir de um determinado horário, eu estou anotando todas, podem ficar tranquilos, e posteriormente enviarei por e-mail ao professor Rafael. Dando prosseguimento ao nosso terceiro bloco, o Eduardo Paiva, ele o cumprimenta pela excelente exposição, faz uma reflexão aqui, aspas, ao escutá-lo e aos colegas aí do Norte, sempre me vem um sentimento de absoluto desconhecimento desse Brasil e dessa história. A pergunta é, qual é o sentimento de vocês quando escutam os historiadores ao leste e ao sul contarem a história do Brasil? E, segundo, em sua perspectiva, como a aproximação aqui proposta, né, entre história da escravidão e história dos índios pode mitigar este incômodo e apontar novas escritas da história do Brasil? E aí eu vou pegar uma carona aqui com o Rafael enfim, e perguntar um pouco se você tem algumas reflexões sobre a perspectiva transnacional inclusive, sobre um grupo que tem se reunido em Oxford e para propor, um grupo de historiadores, né, principalmente tem realizado algumas conferências na Europa desde 2018 para propor o que eles chamam de uma microhistória global. Dando prosseguimento, o André Augusto, ele comenta, prezado professor, Camila Loureiro Dias, cujo trabalho você conhece, vem propondo uma reinterpretação do trabalho indígena, inclusive questionando o modelo de Alencastro, trazendo dados quantitativos, mostrando um tráfico de ameríndios escravizados no Maranhão e Grão-Pará, comparável ao total de africanos escravizados introduzidos em Pernambuco, por exemplo, no final do século XVII e início do XVIII. Né? Você poderia comentar esse trabalho. Orcelan Santos comenta, não sei se foi uma preocupação em sua pesquisa, o senhor falou o termo índio forro, o senhor falou que o termo índio forro significava índio nascido livre. No recorte temporal de sua pesquisa, o senhor percebeu variação do termo ou do sentido do termo? Todo índio nascido livre era chamado de índio forro ou havia alguma distinção? Para encerrar, o Adalberto Paz, que inclusive é colega aqui do Amapá, um cumprimento, é coordenador aqui do nosso programa de pós-graduação. O professor Adalberto Paz comenta, Rafael, parabéns pela excelente conferência. A pergunta que faço é a seguinte, você considera que a persistência de formas compulsórias de trabalho na Amazônia, incluindo a indígena, é um resultado quase direto das malfadadas tentativas de introduzir o trabalho africano de forma generalizada na reunião? E com essa questão, a gente encerra o terceiro bloco, e as demais questões, eu peço desculpas, serão enviadas diretamente ao professor por e-mail para uma resposta direta. Obrigado. Bom, muito obrigado novamente pelas perguntas. O sentimento de história. Eduardo, se eu entendi bem,
Olha, sabe que eu não sou daqui, né? Então também não é uma questão de orgulho local, digamos assim. Mas o que eu acho é que isso talvez tenha a ver até com a pergunta do Alexandre, que isso já foi dito por várias pessoas, nós continuamos fazendo uma história muito nos quadros do Estado Nacional, não tem a menor dúvida. O que talvez para o período colonial, não que não faça sentido, mas nós temos que pensar outras relações e outras conexões, definitivamente. Né? Então, eu acho que eu entendi, Eduardo, o que a gente sente quando os outros... Enfim, eu acho que, por um lado, também isso é importante dizer, a pesquisa e história na Amazônia é recente. Eu até falei disso há poucos dias, numa fala lá no Unifesp. Não que não haja importantes trabalhos clássicos aqui. E aí, claro, me reporta a obra fundamental do Arthur César Ferreira Reis. Né? Mas o que eu acho que nós temos que pensar é que também a pesquisa se tornou possível graças à expansão dos cursos de pós-graduação. E isso é muito recente, aqui na região norte. Aliás, no Brasil. Né? Então, de novo, até acho que alguém falava do Guedes, né? Falava da questão do Centro-Sul, né? O primeiro mestrado da região norte é aqui no Pará, que é em 2004. Ou seja, temos uma história recente também de organização universitária que possibilite uma multiplicação dos trabalhos. E é impressionante. Eu fiz o cômputo pegando os programas da região norte e também do meio norte, o Piauí, porque acho que é importante incluí-lo aqui, tem acho que umas 95, 96 entre dissertações e teses, mas bem menos teses, é claro. Também o doutorado é recente aqui, que produzida sobre história colonial, por exemplo. Então, acho que isso é uma revolução, que tem a ver, inclusive, com a disponibilização do projeto Resgate, com a digitalização dos acervos públicos, como o caso do Maranhão. O Arquivo Público fez um trabalho espetacular de digitalizar toda a documentação, de disponibilização do acervo do Arquivo Público do Estado do Pará, também de digitalização, etc. Então, enfim, não é uma questão só de, o sentimento aqui. Eu acho que também a pesquisa aqui, e acho que posso falar com propriedade disso, eu acho que a pesquisa é recente também aqui. Não que não houvesse coisas anteriores. Aí, de novo, remeto ao trabalho não só do Arthur César, mas um trabalho pioneiro, excelente, é de um brasilianista, que é o David Sweet, por exemplo. Né? Que fez um trabalho, ou o David Davidson, sobre a rota do Madeira. Há, claro, trabalhos importantes. Mas eu acho que a região passou também a escrever a sua própria história. Né? E isso é muito importante. Não sei se é um sentimento. Acho que a Amazônia está sendo colocada no debate. Acho que a Márcia Mello um dia falou isso. Né? Estamos colocando a Amazônia no debate. Isso é importante. Né? Como outras regiões também tem que... Faz parte da própria história do desenvolvimento das universidades e da pós-graduação e da pesquisa nesse mundo, né? Nesse heterogêneo Brasil, digamos assim. Né? Bom, eu acho que, e aí até retomo a ideia do Augusto, eu acho que a história da escravidão é também a história dos índios. Eu insisto, a gente fala como se fossem mundos separados, não são mundos separados. A experiência escravista africana, ou seja, a experiência da escravidão africana, melhor falando, a experiência da escravidão africana é importante para entender a experiência da escravidão indígena, e a experiência da escravidão indígena é fundamental também para entender a experiência da escravidão africana. Eu acho que nós temos que deixar de cindir esses universos. Claro que não são a mesma coisa, mas são universos que se entrecruzam. O Roberto Guedes chamou a atenção. Até o século XVII, a escravidão indígena era fundamental. O quanto dessa escravidão indígena não nos ajuda a entender a experiência da escravidão africana? A gente sempre separa esses universos, e acho que eles não podem ser separados. Esse é um pouco o objetivo final da minha... Apesar da importância da mão de obra indígena, a presença de africanos ela é importante, e ela é significativa, e ela também pode nos ajudar a pensar a experiência da escravidão indígena e vice-versa, ou do trabalho compulsório dos índios.
Como diz o Gomes Freire de Andrade, que é o governador do estado do Maranhão, eu acho que eu já te disse isso, Eduardo, ele diz em determinado momento, eu não entendo, ele é quem vai influenciar justamente a edição desse alvará de 1688, que reinstaura a escravidão indígena. Ele diz, eu não entendo, e ele diz, vou falar aqui não como teólogo, mas como soldado, eu não entendo por que podemos fazer escravos, resgates de escravos da costa da Guiné e não podemos fazer aqui no Rio Amazonas. Eu não entendo. Então, isso é interessante, porque ele coloca isso de uma maneira interessante, ou seja, de uma maneira muito interessante, conectando esses universos. Universos que, insisto, nós insistimos em separar. É claro que em Minas, a escravidão africana é fundamental. Mas os índios não estão ausentes, né? Acho que os trabalhos da Leônia, do Raul Lanford, né, de tanta gente, não estão ausentes nesse espaço. O quanto o trabalho desses indivíduos não nos ajuda a pensar a própria organização da própria escravidão africana, e vice-versa, né? Como disse o Manuel Guedes Aranha, alguns negros entre os tapuias são muito úteis, né? E tem o João de Souza Ferreira, que é um padre, que escreve no final do século XVII, também diz, e também alguns tapuias entre os pretos são muito úteis. É muito interessante como eles constroem essa ideia, né? De novo, que nós tendemos, porque inclusive isso tem a ver com a forma como esses campos se construíram academicamente, né? Existe um concurso de história indígena, existe um concurso de diáspora, né, de história da África. Aqui, como mostra a história do Domingos, que denuncia ao Pantaleão e denuncia, que é um africano, e ao índio escravo Damião, esses mundos são misturados, né? E as experiências muitas vezes são misturadas. Então, eu acho que a gente separa coisas que são mais complexas, talvez. Não que sejam iguais, não são iguais, mas são mais emaranhadas, em grande medida. Bom, sobre microhistória global. Eu tenho lido bastante sobre história global e acho que isso é uma perspectiva que eu cada vez vejo como pertinente para pensar a história da Amazônia. Em grande medida, falei rapidamente aqui, mas eu acho que o paradigma da história atlântica é insuficiente para entender o que é a Amazônia colonial, né? Ela é insuficiente porque o mundo amazônico, ele é ao mesmo tempo atlântico e é continental. Quando eu falo continental, é a Amazônia, que é muito grande, mas que também pode nos levar a pensar as conexões que existem, por exemplo, com os Andes, porque muitos dos grupos com os quais os portugueses têm contato são grupos que a historiografia andino-amazônica, né, Thierry Senes, como que ele chama, aquele que é colombiano, né? Fernando Santos Graneiro, a Fernanda Barca e vários outros autores, chamam de sociedades, como era? Sociedades, em espanhol é sociedades bisagras, como é que chama? Como é que fala da porta, que faz a porta assim? Bom, isso, sociedades, esqueci o termo. Que são sociedades que conectam o mundo andino ao mundo amazônico, porque o mundo amazônico está muito presente também nas tradições indígenas, não só incaicas, muito anteriores, de grupos muito anteriores. Então, também, por que não isso? Isso por que não pode ser global também? Isso também é global. Nós estamos falando de sociedades muito distintas. Ali, o índio não quer dizer nada. Fora uma série de outras experiências, às quais eu já me referi em outros momentos, por exemplo, a experiência do Oriente. Eu falei agora há pouco, o interesse dos portugueses nos produtos amazônicos está intimamente ligado à experiência imperial portuguesa no Oriente. E ao fracasso e ao desastre que acaba sendo, já desde princípios do século XVII, a experiência oriental portuguesa, né? Falei isso numa palestra há pouco tempo, quando o Conselho Trabalhino, quando vê o tal do cravo do Maranhão, ele diz, temos que explorar para acabar com os negócios dos holandeses da Índia. Isso remete a uma história global, a outras conexões, que estão para além, inclusive, do próprio, não só da América Portuguesa, da Amazônia Portuguesa, da América Portuguesa e do próprio Atlântico, né? E temos que buscar essas conexões. E quando esse cravo circula, mediado pela experiência do cravo do Oriente, nós estamos falando de um mundo muito mais amplo, que não só a questão do mundo
do paradigma atlântico, digamos assim. Né? Eu gosto, e aí eu trabalho agora, que é com mais de história econômica, digamos assim, desses fluxos, né? Isso me deixa muito claro, né? Muito claro, que ela tem que transcender esse universo todo daqui. Mas, ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar as dinâmicas internas, e elas são fundamentais, né? Muito bem, sobre a interpretação, claro, os trabalhos da Camila, obviamente, são fundamentais, porque o que eu acho muito interessante dos trabalhos da Camila é que ela tem buscado contabilizar as coisas, né? Esse trabalho dela, por exemplo, com a Fernanda, e depois da Fernanda Bombardi, ou seja, essa tentativa de dar um número. E acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Assistindo uma palestra do Alex Borucki, aquele historiador uruguaio que trabalha nos Estados Unidos, ele fala assim: parece que a história do tráfico e os historiadores e a história econômica são mundos separados. Nós temos que saber o quanto significa, por exemplo, o tráfico indígena em termos de produção de riqueza também. Não é só para saber o volume de gente, mas também o quanto isso significa quem vive desse tráfico, quem lucra com esse tráfico, né? E isso é algo muito interessante, que aí talvez nos permita de novo voltar à discussão sobre escravidão indígena e escravidão africana, né? Sempre a ideia de que a escravidão indígena não gera riqueza. Claro que ela gera riquezas. Elas podem não estar nessa circulação do Atlântico, mas elas estão na circulação de um território gigantesco, que é o território amazônico, envolvendo, aliás, inúmeros grupos, inúmeras tradições, de diversas tradições. Então, ela também gera riqueza, só que de outro tipo, né? Então, acho que não há dúvida, é que aí, novamente, volta a questão. Nós temos que falar de história da escravidão e pensar a complexidade desses termos, para além da escravidão só africana ou só do mundo indígena, né? No fundo, a criação desses campos nos fechou os olhos para a interação, em grande medida, acho eu. Sobre índio forro, Osterlan, eu nunca fiz a fundo uma pesquisa sobre esse significado, mas eu acho que isso é fundamental. Eu não sei se o Alexandre Pellegrino vai trabalhar, acho que trabalha um pouco com isso no seu doutorado, e acho que essa é uma questão importante. Mas, claramente, no século XVII, boa parte do XVIII, índio forro significa índio livre. Tanto é que se fala de índio forro da aldeia. Isso significa que o índio de aldeia missionária é um índio livre, por definição. Então, quando aparece lá o índio forro da aldeia tal, o que não significa que seja, por exemplo, é um índio de aldeia missionária. Mas você viu no finalzinho lá, o Marcos o Marcos é da nação Jaguari, mas ele é escravo. Embora se identifique a sua origem, ele é escravo, né? A sua origem. Ele é escravo. Então, quando se fala de índio forro, em geral se fala de índio livre. Eu não sei, aí de novo a discussão sobre a influência de uma com outra. Se, com a chegada mais significativa de escravos africanos, com a criação da Companhia Geral do Grã-Pará e Maranhão, se esses termos não passam a ter outros significados, né? E aí é muito interessante pesquisar. É verdade que operários aparecem em algumas fontes, mas é pouco. Mas o termo servo, né? O Alexandre Pellegrino discute isso, como o termo servo vai mudando de significado também em função da própria experiência da escravidão africana. Então, de novo, como as duas vão se entremeando e se influenciando a partir de experiências, claro, também que são distintas, embora conectadas, também são distintas. Então, para o período que eu trabalho, fogo, em geral, significa livre, com relação ao índio, tá? Só com relação ao índio. Adalberto. A persistência do trabalho indígena? Não, eu acho, Adalberto, que, de novo, talvez essa seja uma pergunta feita a partir da ideia de que tem que haver uma substituição de mão de obra. Eu acho que... Eu não acho que a persistência do trabalho indígena decorra do fracasso da escravidão africana. Porque não há, ao contrário, ao longo da segunda metade do século XVIII e XIX, a escravidão africana é cada vez mais importante. A rigor, os índios são livres, né? E aí, teoricamente, né? Embora sejam também obrigados ao trabalho, não há mais escravidão indígena a partir de meados do século XVIII. Eu acho só que
de novo, o trabalho, ele se ressignifica a partir dessas experiências da escravidão, no caso da escravidão africana. Então, eu acho que a persistência do trabalho indígena decorra do fracasso da escravidão africana, porque, de novo, o que me incomoda, talvez, se é que eu entendi tua questão, posso ter entendido errado, mas o que talvez me incomoda nessa formulação é a ideia de que tem que haver essa substituição, de que tem que haver essa mudança. Ela está presente para muita gente, para muitos não. Para muitos desses senhores, autoridades, né, como o Gomes Freire de Andrade, que eu disse ali, que eu citei, ou autoridades de finais do século XVII, como o governador Antônio Coelho de Carvalho, que vai ser uma pessoa que influencia a política portuguesa para essa região, que diz, não, traga africanos porque, claro, eles vão ser vendidos aqui, mas ele, em momento algum, condena a escravidão indígena. Eles tragam africanos porque eles saem mais caros, e com isso a gente financia as fortalezas, por exemplo. É uma preocupação bastante... Claro, também aumenta os dízimos, obviamente. Então, eu acho que, durante muito tempo, de novo, nós tendemos a ver com coisas separadas, quando para muitos ali não são, para outros são, né? Para muitos religiosos, notadamente, são. Mas os religiosos têm um poder limitado também, né? Às vezes se exagera no poder que tem, por exemplo, os jesuítas nessa região, ou na forma como influenciam as políticas portuguesas. É claro que isso muda, em algum momento eles são extremamente poderosos, não há a menor dúvida, mas isso dura pouco, no fundo, né? Então, eu acho que não, eu acho que a persistência do trabalho indígena tem que ser explicada também endogenamente, a partir das dinâmicas econômicas que se construíram nesses espaços, certamente. Das dinâmicas de mobilidade, né? Da relação que se constrói com o mundo natural, né? Eu acho que é mais por ali, digamos assim. Não sei se eu respondi a tudo, mas acho que é isso. Olá, acho que podemos concluir, né? Eduardo, Alex, vocês querem falar mais alguma coisa? Então, agradecer a todos e especialmente a conferência maravilhosa, a pesquisa fantástica do professor Rafael. A gente realmente não conhece o Brasil, né? Muito menos a Amazônia. Muito bacana, professor. Muito obrigada por sua disposição. Eu que agradeço. Que agradeço a oportunidade de discutir essas questões e agradeço principalmente as questões que vocês me fizeram, porque eu acho que elas foram importantes e são fundamentais para a gente repensar o próprio trabalho e esse diálogo